Nosso tema é Brasil, território, fronteiras e cidadania. Então, nosso primeiro tópico em cima disso é território brasileiro, extensão e localização. O Brasil é o quarto maior país do mundo, sem considerar as terras descontínuas. Então, as terras descontínuas são aquelas que estão longe da principal parte do seu território, entendeu? Os Estados Unidos, por exemplo, você possui o Alasca, que é distante dele, não é descolado do seu principal território, assim também como o Havaí, que são dois estados que pertencem aos Estados Unidos. Esses territórios, quando se juntam ao território principal desse país, ele passa a posição de quarto lugar país do mundo, e nós caímos para o quinto. Mas se tirar o Havaí e o Alasca e considerar apenas as terras contínuas dos Estados Unidos e a terra contínua do Brasil, o Brasil é maior do que os Estados Unidos. O Brasil possui, conforme você vê escrito aí, 8.515.767 km², ok? Lembrando que o Brasil, há pouco tempo, fez uma revisão do tamanho dessa área. E o que ocorreu foi que, com a nova medida, a nova forma utilizada, a tecnologia via satélite, houve um acréscimo desses quilômetros e dessa área nossa, porque agora ficou mais exata a forma de medir. Então, seguindo aí, vamos observar esse mapa, o planisférico, maiores países do mundo. O mapa planisférico é aquele mapa onde o planeta ele é aberto e todos os países, todos os continentes são vistos como se fosse em cima de uma folha aberta, não como se fosse um globo, mas se estivesse plano, ok? Então, aqui você vê o tamanho dos países, de alguns dos maiores países que nós temos. O maior deles é a Rússia. A Rússia tem mais de 17 milhões de km². Você vê aqui a China também muito grande, com 9 milhões de km², 9.600.000 quilômetros. Você também tem o Canadá. O Canadá também é muito grande. Estados Unidos e também o Brasil. Agora, observe que aqui embaixo, observe que aqui embaixo você tem alguns dados interessantes. Primeiro, o território brasileiro ocupa cerca de 1,7 km da superfície terrestre. Que isso que é superfície terrestre quer dizer o quê? Quer dizer que todo o globo terrestre, ok? Isso quer dizer de que não é apenas envolve as terras emersas, as terras onde os continentes ficam, mas os oceanos. Então, se pegar toda a superfície do planeta, o Brasil corresponde a 1,7%. A mesma coisa a Amazônia. A Amazônia corresponde a 1% da superfície terrestre, ok? Então, olha só, 5,7% das terras emersas, quer dizer, todos os continentes, todos os países, o Brasil corresponde a 5,7% dessas terras. Aí já não envolve na questão dos oceanos, ok? E também você tem 20% no continente americano. No continente americano envolve o quê? América do Sul, América do Norte, América Central. Agora, em relação à América do Sul, o Brasil ocupa 48% do seu território. Devemos aqui lembrar aqui também que neste mapa você tem uma linha no meio vertical. Essa linha aqui do meio vertical, ela é chamada de meridiano de Greenwich, ok? E aí, o que fica do lado direito dela é o leste, do lado esquerdo é o oeste. Do lado direito fica todos esses países aqui, Rússia, China, e é bom aqui em cima mostrar aqui de novo, aqui sempre essa questão de geografia, mencionar, a Rosa dos Ventos está aqui, e a parte de cima o N indica norte, parte do sul é o S, parte leste é do lado direito, e a parte oeste, parte esquerda.
Olha aqui, o Brasil está do lado esquerdo, do lado oeste da linha do meridiano Greenwich. Mas tem uma outra linha aqui, a linha do Equador, que fica na parte horizontal cortando o planeta. Essa linha imaginária, a linha do Equador, juntamente com outra linha de Trópicos Capricórnio aqui, torna o Brasil pertencente ao hemisfério sul, né? Sul. E essa situação do Brasil pegar a linha do Trópico de Capricórnio, e que fica também o próximo trópico, que fica a parte norte do país, do planeta, é o Trópico de Câncer, coloca o Brasil num dos lugares que pega mais sol, incidência de raios solares do planeta. Então o Brasil é um lugar que chove muito, mas que também tem lugares com seca, mas tem uma alta incidência de raios solares. O Brasil também é considerado como um país continental. Por quê? Porque por causa do tamanho dele. Observe como ele ocupa quase que a metade do tamanho da América do Sul. Nesse outro mapa, o Brasil mostra os pontos extremos do Brasil. Essa linha vermelha, ela mostra exatamente os pontos mais distantes do Brasil, do lado em relação ao norte ao sul, e tem outro que corta também na posição de oeste a leste, ok? Vamos estudar agora sobre os limites e fronteiras brasileiras. Você vê aí esse mapa. Este mapa mostra o Lago de Itaipu no meio, fazendo a divisão entre Brasil e Paraguai. O Brasil fica à sua direita, e o Paraguai à sua esquerda. Ainda continuando aqui, você nota que esse outro mapa que tem os Estados Unidos à sua direita e o México à sua esquerda. E a linha divisória aqui, o limite, é marcado pela questão do muro, enquanto todo país tem seu limite. E esse limite é uma linha imaginária que indica o final do território, vamos supor, o território brasileiro, com o início do território paraguaio, ou argentino, ou seja lá qual for, o que assim o caso for. Então, este limite pode ser estabelecido por uma montanha, por um rio, né, por um muro, se a pessoa construiu, o país construiu aquele muro, como foi lá no caso dos Estados Unidos, entendeu? Também pode ser uma cadeia de montanhas, né, etc. Aí você vê agora a questão das fronteiras. Tem uma linha imaginária chamada limite, né, que indica o final do território, o início do território, mas em relação àquela linha, você pode encontrar quilômetros de um lado e de outro, que são chamados de fronteira. A fronteira brasileira equivale a 145 quilômetros. Olha aqui, ó, esse mapa aqui. Essa linha vermelha que você está vendo aí, e azul, a mais grossa, envolve a questão da fronteira. São 145 quilômetros. E as linhas azuis e vermelhas finas indica aqui o que? Indica o limite, né? O fim do território brasileiro. Vamos voltar aqui um pouco para cima e vamos anotar que é o seguinte, que dentro dos limites do país, o povo, né, existe a soberania. E essa soberania é o poder que o povo possui, que é exercido dentro daquele território através do seu governo, o governo do Estado, ok? Então, vamos ler aqui, soberania é a autoridade que reside em um povo e é exercida pelo governo do Estado, que tem o poder político dentro do território, né, nacional e nas relações com outros estados. Então, essa soberania nos proporciona relacionamento com outros países, ok? Vamos lá, então, que é exercida através do Estado, ok? No Brasil, existe essa faixa chamada fronteira, que é de 145 km, que já mencionei. Aí você ainda tem mais aqui, o limite, o litoral brasileiro começa na foz do rio Oiapoque, no Amapá, e na divisa com Guiana Francesa. E você ainda tem mais aqui a questão do Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. São pontos extremos, ok? Vamos aqui seguir aqui nosso caminho e ver a questão da fronteira. Existe a fronteira fechada,
é a fronteira aberta. Fronteira aberta é aquela que não exige nenhum documento. As pessoas do Paraguai passam do Brasil para o Paraguai e do Paraguai para o Brasil. Desta forma, a pessoa pode trabalhar morar em um canto e trabalhar no outro e voltar normalmente à noite para sua casa. Mas já na fronteira fechada precisa de documento. E esse documento é o passaporte. E há casos que ele só consegue entrar se houver um visto nesse passaporte. Então aqui você tem essa ponte da amizade que faz a ligação entre o Brasil e o Paraguai, onde está sendo construída inclusive uma nova ponte, e já está construído quase 50% dessa construção está nessa etapa, e já tem uma outra no papel para ser construída, porque isso dinamiza a economia dos dois países e faz crescer aquela região. Outra questão também é que o Brasil precisa escoar a sua produção agrícola. Então ele pode usar o Paraguai para atravessar, ali o Paraguai, chegar ao Chile, por exemplo, e em portos do Chile conseguir levar seu produto para a Ásia. Fica mais perto do que dar a volta, pelo continente, vamos supor que pela Bahia, ou pelo São Paulo, o Rio de Janeiro, através de algum desses portos, e tem que descer a América do Sul toda para dar a volta para chegar até lá, a Ásia. Então é melhor atravessar. Vamos ver então aqui. Aqui se observa que eu coloquei no texto um exemplo de fronteira aberta, que é os municípios de Rivera, do Uruguai, e Santana do Livramento, do Rio Grande do Sul. Então o brasileiro tem ali uma fronteira aberta, ele trabalha em Rivera e mora no Brasil, assim também, como já citei. Já falei sobre a questão da fronteira fechada. Vamos ver aqui. Vamos agora para os fusos horários. Fusos horários. O que vem a ser fuso horário? É uma faixa imaginária delimitada por 2 meridianos, assim todos os pontos localizados dentro do mesmo meridiano possuem o mesmo horário. Todos os pontos dentro do mesmo meridiano têm o mesmo horário. Então preste bem atenção. Quando você vê aqui, este mapa, vamos ampliar então. Você observando esse mapa aí, você nota que no meio tem uma linha amarela. Amarela não, azul. Ali está indicando o meridiano. É o marco 0 grau. Do lado direito, você tem o que? O leste. Lado esquerdo, você tem o que? O oeste. Então, quando você nota que para cada pedaço desse que você vê, entre o espaço entre uma linha e outra, você está andando, ou está atrasando ou adiantando 1 hora. 1 hora, ok? Então, se você está andando para a direita, que é o leste, você está adiantando. Se você estiver andando para o lado esquerdo, você está atrasando o seu relógio. Não importa qual a posição que você esteja. Se você estiver andando no mapa, na direção de direita para a esquerda, você está atrasando. Se você está andando da esquerda para a direita, você está adiantando, ok? Então, observe só. Se você vai andando aqui do lado esquerdo em direção ao Brasil, então você nota que vai ficando negativo. Negativo. O Brasil tem 3 fusos horários. 3 fusos horários. Então, quando coloca menos, quer dizer que está atrasando 1 hora. Mas é claro e evidente, se você está fazendo o caminho inverso, você está adiantando. Não importa onde você esteja, é uma questão de lógica. É a mesma coisa, você chega aqui no 0 aqui. Aí você vai andar no lado positivo. Você, mais 2 horas, 3 menos horas. Se você volta a andar, você está diminuindo. Ok? Então vamos ver aqui agora. Todo o território brasileiro no hemisfério ocidental. Então, lembrando aqui, o Brasil se encontra no hemisfério ocidental, de linha do Greenwich no meio, do lado esquerdo é no ocidente. E a linha do Equador no meio, na parte horizontal, na parte de baixo, o Brasil está no hemisfério sul. Então, o Brasil se encontra do lado oeste e sul, ok? Vamos ler isso aqui então.
todo o território brasileiro está no hemisfério ocidental e possui os horários atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. O limite teórico é uma faixa contínua sem considerar os limites dos países. Ele não leva em consideração políticas. Então o fuso horário é medido matematicamente, mas politicamente há países que já aceitam o fuso horário, ou se tiver mais de um, por exemplo, dois, ele pode considerar apenas um ou todos os horários. No caso do Brasil tem 3 fusos horários. Você vê que o verde está ali no Acre, indica 5 horas negativo em relação à linha do Greenwich, fica no meio, que é o ponto 0. Então, em relação ao meio, passa na Inglaterra, o Brasil tem 5 horas de diferença da Inglaterra. Aonde? No Acre. Mas se for aqui na Amazônia, em Porto Velho, Mato Grosso, já está em 4 horas. Menos 4 horas em relação ao ponto 0 da linha de Greenwich, que passa no meio da Inglaterra. Então nós temos, já passa, agora se for aqui nesse amarelo, por exemplo, a Bahia tem 3 horas negativas, exatamente, em relação à questão da linha de Greenwich, que passa no meio da Inglaterra. Território e cidadania, nós observamos que o IBGE divulgou que nós temos 5.570 municípios brasileiros. Data referencial de 1º de julho de 2020. Percebemos, pois, que o Brasil possui 211 milhões de habitantes, ok? Crescendo 0,77% em relação a 2019. O Brasil é um país que é uma república federativa e faz parte deles municípios, os estados, Distrito Federal, a União que é formada pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário, ok? Então você nota ainda mais que existe, nós temos a nossa organização política e territorial dividida em 3 níveis: o federal, o estadual e o municipal. O Brasil é formado por 27 unidades federativas, entre elas 26 estados, um distrito federal e um distrito federal. Em 1988 foi aprovado uma Constituição. Toda essa organização nossa que citamos do Brasil está dividida em municípios, estado e Distrito Federal, está na Constituição que foi organizada em 1988. Temos o sistema político brasileiro. O nosso país é uma república federativa presidencialista. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos uma república. O que isso quer dizer? Ser república quer dizer que o Estado, que o chefe do Estado, ele é eleito, no caso, por 4 anos. Ela é federativa porque ela possui 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal. Eles possuem autonomia política para se organizar, quer dizer, existem as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. E nós somos também uma república federativa presidencialista porque nós aceitamos como chefe de Estado o presidente, que é uma pessoa que também representa o Estado. Então ele tem a função de governar, administrar e de representar o país, né? E o país fora, diante de outros estados, porque ele também é chefe de Estado. O Estado compreende o quê? População, governo e território na qual ele exerce soberania. Olha só as formas de governo que existem. Compreende a monarquia e a república. A monarquia quer dizer que o seu representante máximo no país o rei casa com a rainha, que tem os seus filhotinhos e que logo vão herdar o trono e vão governar o país. Ou a república, em que nós elegemos o presidente. O regime político indica que nós adotamos um Estado democrático ou autocrático. Democrático, nós temos aí o Brasil com as leis, as pessoas elegem seus representantes
tem liberdade de ir, de vir, liberdade de expressão, é muito diferente, por exemplo, do que a China, né, do que a Coreia do Norte, do que Cuba, né, e que eles não existe democracia nesses lugares, porque não existe liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade religiosa. Então, o Brasil é um país abençoado, ainda que tenha muitos que estão lutando para transformar o Brasil igual a China ou até mesmo a Coreia do Norte. Ok? O sistema de governo existe o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, nós temos o parlamentarismo é diferente do presidencialismo. O parlamentarismo tem primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro não é eleito pelo povo, é eleito pelo parlamento. As pessoas elegem os deputados, né? Elegem esses deputados e depois eles elegem o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro administra o país. Já nós elegemos o presidente diretamente para ele poder governar. Os poderes da União, que já falei, são executivo, legislativo e judiciário. O executivo ele administra a vida pública e executa as decisões dos poderes legislativo e judiciário. Exercido por prefeitos no município, governadores nas unidades federativas e pelo presidente na União. Você tem também o legislativo, que cria leis e julga as propostas da presidência, ok? Mas não apenas da presidência, mas também inclusive municipais, porque o poder legislativo municipal recebe as propostas do presidente, do prefeito, o governo, a Câmara dos Deputados Estaduais recebe as propostas do governador e faz assim o seu trabalho legislativo. O judiciário fiscaliza o cumprimento das leis. Então, é exercida por juízes. E de forma simplificada é isso. Vamos lá. As eleições no Brasil, vamos lembrar aqui algumas coisas em relação à eleição do Brasil. No Brasil, elegemos representantes para o poder executivo e o poder legislativo. Vejamos quantos são e quais os poderes. Poder executivo. Você tem um presidente, um vice-presidente, você tem 54 governadores, e vice. Isso aqui envolve o seguinte, porque é governadores e vice-governadores, ok? Olha só, 11.106 prefeitos e vices, quer dizer, o prefeito e o vice-prefeitos, ok? O poder legislativo, senadores, são 81, deputados federais 513, 1.024 deputados estaduais, 56.810 vereadores no Brasil inteiro. Para sustentar essa turma não é fácil não, meu irmão. Aí é o seguinte, no Brasil, quem tem entre 18 a 70 anos de idade é obrigado a votar. Mas se a pessoa tiver menos de 18 anos e mais de 70 anos, não é obrigado mais a votar, ok? Então, 16 anos adquire o direito de votar, mas não é obrigado. Mas quando chega a 18 anos, é obrigado. Vamos aqui então, agradeço a você que me ouviu e fique na paz de Deus. Visite nosso blog A Melhor Política. Temos textos, né? Você pode acessar também aqui nosso e-book e também nosso menu do lado, e mais ainda outros vídeos que você poderá assistir. O blog osmelhoressermões.blogspot.com. Desde já você encontra esse menu com opções de blogs e canais. Você também encontra aqui do lado direito o seu menu baseado em temas, ok? Fonte acadêmico, você pode pegar vários materiais, porque tem que estar fazendo pesquisa, normas da BNT e vários outros recursos que você encontra aqui em cima no seu menu. Vamos ver aqui também Teologia Estel. Aqui tem um menu de textos e cá mais outro menu só de vídeo. Conheça também nosso canal ali do Estel. Você pode assistir todos os vídeos. E por fim, nosso